Chega mais! Estamos aqui hoje para falar sobre um assunto bastante polêmico: potência e torque. Muitos clientes, eu preciso de um caminhão potente, preciso de um caminhão que vença uma resistência de 74 a 58 toneladas. E o que nós vamos explicar aqui é que talvez potência sem torque pode ser um problema. Vamos lá! Fórmula da potência. Vou colocar aqui a letra P como potência, que é sinônimo de força multiplicado pela velocidade. Bom, mas o que significa isso? Vamos entrar num veículo, pisar o máximo no acelerador para a gente manter a potência constante. Vamos engatar a primeira marcha. A primeira marcha ela tem uma força muito grande e ela vai dar uma velocidade no carro muito pequena. Força da primeira marcha, uma velocidade muito pequena. Se você mudar a marcha, vamos colocar na última marcha. No caso de um caminhão, a última marcha aqui, um caminhão Scania, é uma marcha 14ª marcha, o overdrive. Aí a gente vai ter uma força bem pequena. E uma velocidade no caminhão muito alta quando você está. Potência é a mesma, só que conforme você muda a marcha da primeira para a última, você diminui a força e aumenta a velocidade. A primeira para você vencer um aclive, a última para você ter uma velocidade de cruzeiro em giro baixo. Potência e força. Isso eu estou falando linearmente, eu estou colocando num carro andando linearmente. Mas e quando nós temos um motor? No motor, essa força aqui linear, ela vem na forma de torção. Aqui nós temos um motor Scania, um V8 por sinal, um senhor motor, e a carcaça do volante com o volante lá dentro. O torque, por que vem de torque? Porque ela vem da força de torção. Torque vem de torção, então o eixo do motor é torcido. Aqui é gerado o torque. Então, essa força aqui, no caso de um motor, eu vou representar, vamos lembrar dessa fórmula de força vezes a velocidade. Eu vou colocar aqui, agora, a mesma fórmula da potência, vou colocar o torque no lugar da força, que é a força de torção, e vou multiplicar não pela velocidade, eu vou colocar aqui uma coisa chamada velocidade angular. A velocidade angular, ela é 2 vezes o número π, vezes o RPM do motor, vou colocar dividido por 60 para dar em segundos, tá bom? Então isso daqui é a velocidade angular. Lembra lá da fórmula: potência, força vezes velocidade. No caso de torque, potência igual a torque vezes a velocidade angular, que é muito função do RPM do motor, tá bom? Da rotação do motor. Eu preciso de potência, vamos lá, potência. Ora, se eu tenho um torque pequenininho, eu vou ter que ter uma rotação muito grande. Se eu tenho na mesma fórmula, na mesma potência, tá? Se eu tenho um motor com um torque muito forte, eu vou ter uma rotação baixa. Não preciso de elevar a rotação do motor. O que eu quero dizer aqui para o nosso amigo é o seguinte: potência sem torque é um problema, porque essa rotação aqui, ela vai estar
muito alta. Rotação alta, pessoal, significa mais desgaste no seu motor, mais giro no seu motor. Desgaste gera atrito, atrito gera calor, gera perda de energia, significa mais consumo também para o seu motor. Gera vibração e uma série de outros efeitos indesejáveis para o nosso amigo motorista, para o nosso amigo gestor de frota e transportador. A busca para a tecnologia é justamente de aumentar esse torque aqui, quando a gente fala de transporte pesado profissional de carga. Vamos dar uma olhada na prática, como é isso? Eu vou mostrar aqui um diagrama das nossas potências em 6x2. Caminhões aí 3 eixos com 1 eixo de tração. Normalmente nós usamos essas potências aqui. Aqui, esse número aqui em cima são as potências que nós usamos nos caminhões 6x2. Então nós começamos com a potência de 370 cavalos. A motorização aqui, no caso, é a motorização do Super. Qual é a principal característica do Super? Justamente torque alto em rotação baixa. Aqui dentro da barra eu estou colocando o torque desse motor. Então a potência está fora da barra, o torque do motor está dentro da barra. No caso, o Super de 420 cavalos tem 2.300 Nm de torque. Então aqui está a coluna do portfólio Scania. E aqui eu peguei aleatoriamente outros motores aí. Se a gente pegar a barra laranja, eu coloquei aqui a laranja, potências similares aqui, ó. Vamos dar uma olhada em outras potências similares laranja que nós temos nesse gráfico. Vamos lá, 420 com 2.300 de torque, vamos pegar um outro 420 aleatório, tem 2.100 Nm de torque. O que vai acontecer aqui? Para a mesma potência, o torque caiu. Se a gente voltar lá, acontece exatamente aquele efeito que é o torque menor. Se o torque é menor, a rotação sobe, o seu consumo vai aumentar, a sua manutenção vai aumentar, o ruído e uma série de outros efeitos. Olhando aqui, olha, 450 cavalos, maior do que o 420, porém com um torque, com uma força de torção menor. E aqui vale o alerta. Você consegue, amigo cliente, descobrir de uma forma bastante baseada em fatos, olhando o manual, se o seu produto vai ser econômico ou não. É um indicativo muito importante você olhar o torque na sua folha de especificação mais do que até a potência. Porque você pode estar dizendo, olha, eu tenho uma potência muito alta com torque baixo, eu necessariamente já posso te dizer que o consumo vai estar maior. Ok? E assim vai aqui, eu peguei o 500 cavalos com 2.650, é o maior torque. Vamos pegar o 460, que tem 2.500 Nm de torque. Olha esse motor aqui, ó, 500 cavalos com o mesmo torque de um 460. Olha um 480 aqui, ó, com 2.300, com torque de 200 Nm a menos. Então aqui você já fala que, olha, esse motor, para dar essa potência, ele vai ter que ter uma rotação muito maior. Mudando para 6x4, se a gente for para 6x4, a gente usa a potência de 500, aqui é uma motorização Super, aqui é um motor que a gente chama de DL e aqui de novo o Super. Então 2 motores Super e um motor DL aqui, 540, já conhecido aí dos nossos clientes. 500 cavalos com 2.650, olha aqui, ó, 510 cavalos com 2.400 e você vê a diferença bastante grande aqui em relação a torque e potência. Uma potência até maior do que a 500 e um torque menor. Aqui é um indicativo de um consumo mais elevado
em relação à rotação maior que você vai precisar ter. 560, o maior torque de um motor diesel comercialmente vendido, esse é a maior potência que a gente tem num 6x4. Puxa, mas nós falamos de motor. É só motor a questão de torque? Não. O torque é importante lá na roda do caminhão, lá na roda de tração. Então o torque do motor, ele passa por multiplicadores. Quais são esses multiplicadores? A caixa de câmbio e o diferencial do motor. Então, se a gente olhar o trem de força, o powertrain, nós temos o motor, a caixa de câmbio, cuja função é multiplicação de torque, e o diferencial também, que multiplica o torque de forma constante, pessoal. Aqui você varia o fator de multiplicação, você muda a marcha. Aqui a multiplicação é constante, diferenciais 3,08, diferenciais 3,42, diferenciais com fatores de multiplicação até 7, 8 vezes. Isso é o que a gente encontra aí no mercado. Vamos dar uma olhada um pouco nessa caixa, porque essa caixa eu queria explorar. Ela também é uma novidade no trem de força do Super. O Super não é só um motor, é um motor mais uma caixa com uma concepção completamente diferente. Essa é uma caixa de alumínio, diferente das caixas antigas de ferro fundido. É uma caixa que tem 80 quilos a menos de peso no caminhão. Você, no lugar de ter óleo até a tampa da caixa, você vai ter um óleo num nível menor. E o motivo principal de nós diminuirmos o óleo é para dar uma liberdade e diminuir o atrito, a resistência viscosa que você tem devido ao óleo da caixa de câmbio, que é extremamente viscoso. Você tem aí óleo 85, 140 numa caixa, então o óleo é muito bom, ele lubrifica, ele refrigera, porém ele traz um efeito de arraste mecânico. Nós optamos por colocar aqui uma lubrificação por spray. Então esse óleo ele fica na parte inferior da caixa e ele, sob forma de spray, ele é bombeado até a forma de spray e você tem ele entrando somente no atrito dente a dente, o que permanece aí, as engrenagens permanecem totalmente livres do atrito viscoso. Isso é o mais importante da caixa? Não, tem mais duas coisas importantes. Troca de marcha em 150 milissegundos. Uma troca muito mais rápida, muito mais suave. Você evita de ter picos de torque e esforçar componente numa troca de marcha. E o fundamental é isso aqui, ó. Aqui embaixo, nesse diagrama, eu coloquei a nossa marcha pesada, essa letra C aqui, ela vem de crawler, que é uma marcha pesada, você usa quando você está com o caminhão carregado, quando você vai partir numa condição de rampa, uma marcha extra pesada, e aí você vai primeira, segunda, até a overdrive. Nessa overdrive, a caixa, ela não multiplica o torque, né? Ela, na verdade, você começa a multiplicar o giro do motor. Então aqui você vai manter, a ideia dessa overdrive aqui é fazer com que o seu torque não seja multiplicado mais, seja diminuído para manter o giro do motor baixo numa velocidade de cruzeiro ou em vazio. Coloquei aqui dois exemplos de caixas convencionais aqui na primeira marcha, tá? Na marcha extra pesada. Esse 20.8 aqui significa que a caixa nessa marcha, ela multiplica aquele torque do motor que eu estava mostrando, 2.300, 2.500, 2.800 lá no 560, ela multiplica esse torque por 20.81 vezes. Se nós compararmos com caixas convencionais do mercado, essas caixas elas multiplicam o torque do motor de 13 a 16 vezes. O que coloca essa caixa, que é a G25 ou a G33 do Super, numa vantagem muito grande. Ela é mais de 4 vezes maior em termos de multiplicação de torque. Ou seja, ela faz o seu caminhão ter uma potência, um torque de partida muito mais
severo do que as caixas convencionais. 4 vezes, no mínimo 4 vezes maior em partida em rampa, ok? Uma capacidade de partida em rampa multiplicada por 4. E aí o escalonamento da marcha, lá no final, ela foca em manter o motor super num giro baixíssimo. É importante a gente salientar que essa caixa é automática e ela mantém sempre o módulo colocando o motor a 1100 RPM. Ela vai sempre tentar buscar a rotação do motor a 1100 RPM. Pô, mas 1100 RPM é pouco. 1100 RPM no motor super já é a rotação de torque máximo. Então 1100 você vai ter economia no menor giro possível para evitar desgaste, ruído e perdas por atrito e aquecimento. Por isso aqui 0,78 ela tem um fator aqui de overdrive maior do que as caixas convencionais que em grande maioria aqui chegam a 0,8. Pessoal, colocando o conjunto câmbio e diferencial, multiplicando lá desde o 20.1 ou 0.78 num escalonamento de marcha, comparando aqui na barra vermelha com caixas convencionais e a caixa G25 e G33, você tem em todas as marchas 28% de torque final na roda do caminhão a mais. Pessoal, eu já vou ficando por aqui nesse episódio da série Chega Mais. Obrigado, até a próxima.